Estou lendo um estudo de Lucas a partir do capítulo 22, a traição e a prisão de Cristo, onde ele é traído e preso, capítulo 22, e o versículo 47 ao 53. Os eventos se sucedem rapidamente. Judas chega com seus novos aliados e faz de conta que sauda o Senhor com um beijo do traidor. Jesus o faz lembrar que é o filho do homem que ele está assim traindo. Pedro, com cócegas de fazer alguma coisa, arranca com sua espada a orelha do servo do sumo sacerdote. O último milagre de cura de Jesus é restaurar esse ferimento. Sem resistir com majestade, Jesus pergunta por que eles estão trazendo esta turba armada, quando a qualquer momento poderiam tê-lo prendido no templo. Lucas sabia a resposta a essa pergunta. Ele já tinha dado em 22:2. Eles tinham medo do povo. Versículo 48. Lucas não relata o fato de que o beijo era um sinal arranjado de antemão, como fazem Mateus e Marcos. Versículo 52. Somente Lucas menciona que os líderes estavam presentes em pessoa. 4. Jesus em custódia. 22, do 54 ao 65. Letra A. Pedro nega Jesus. 22, do 54 ao 62. Jesus é conduzido apressadamente à casa do sumo sacerdote para esperar o seu julgamento. Pedro segue à distância, é verdade, mas ele ao menos tem a coragem de seguir. Depois de chegar ao palácio, ele senta entre um grupo de pessoas que se aqueciam ao fogo. Nessa atmosfera, a sua determinação se enfraquece e, quase sem perceber, ele nega 3 vezes que tem algum conhecimento de Jesus. O canto do galo o lembra das advertências de Jesus, mas o ato está feito. Tarde demais, ele se arrepende com amargas lágrimas. Letra B. As grosserias dos soldados. 22, 63 a 65. A alegada e elogiada equidade da justiça romana e da lei judaica é reduzida à farsa pela bufonaria grosseira dos soldados enquanto passam as horas do seu turno de guarda. 5. Os julgamentos. 22, 66 a 23, 25. Entre os sinóticos, Lucas fornece o relato mais abrangente dos julgamentos. Somente ele conta o interrogatório diante de Herodes e o fato de que houve 2 sessões diante de Pilatos. Letra A. O julgamento diante de Caifás e do Sinédrio. 22, do 66 ao 71. Assim que amanhece o dia, Jesus é interrogado pelo Sinédrio, e este tenta extrair dele a declaração de que é o Messias. Ele lhe dá a resposta que deseja e também diz que é o Filho de Deus. Uma resposta que seus inquisitores creem que foi resultado da esperteza das suas perguntas. Ele os adverte de que terão de enfrentar o Messias novamente, mas em condições totalmente diferentes. Mateus e Marcos colocam a negação depois do julgamento preliminar. Lucas a coloca antes. Provavelmente não há contradição. Um julgamento de noite e diante do número relativamente pequeno de membros do Sinédrio
que poderiam ser reunidos de imediato, não poderia reivindicar legalidade. Uma investigação informal assim que teve o prisioneiro em suas mãos foi muito provavelmente feita por Caifás e os líderes disponíveis para ser confirmada por um julgamento formal em sessão completa quando o raiar do dia tornasse o procedimento legal. Observe que Lucas não faz menção das testemunhas subornadas mais incoerentes citadas por Mateus e Marcos. Letra B. O primeiro julgamento diante de Pilatos, 23 do 1 ao 7. Visto que eles mesmos não têm poder para decretar a pena capital, o Sinédrio encaminha o acusado à corte de Pôncio Pilatos, o procurador representante máximo do poder de Roma na Judéia. Eles sabem que a blasfêmia não vai ser considerada pelos poderes de ocupação razão suficiente para a pena de morte. Assim, 3 acusações forjadas são formuladas. Primeiro, subversão do povo por causar deslealdade e rebelião. Segundo, proibição ao povo de pagar impostos a César. E terceiro, a reivindicação de ele mesmo ser rei. Fica claro que Pilatos não está impressionado, mas relutante em provocar a ira dos judeus pela absolvição de Jesus. Uma saída muito conveniente parece se apresentar quando Pilatos descobre que Jesus é galileu e por isso sujeito à jurisdição de Herodes, que por acaso está em Jerusalém. Vê artigo Pano de Fundo Histórico e Político, página 1039. Letra C. O julgamento diante de Herodes, 23 do 8 ao 12. A personalidade do Nosso Senhor parece ter exercido um fascínio curioso sobre Herodes Antipas. Agora ele ficou muito alegre porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvia falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Mas fica imediatamente claro que Jesus não tem intenção alguma de satisfazer sua curiosidade, e o julgamento degenera em mera grosseria. O prisioneiro é devolvido a Pilatos, e o único resultado positivo do incidente é a reconciliação entre Pilatos e Herodes. Atos 4:27. O segundo julgamento diante de Pilatos, 23 do 13 ao 25. A decisão final agora está somente com Pilatos. E até no breve relato de Lucas se pode perceber o caráter fraco e instável que João, no seu relato mais extenso, retrata de forma tão clara. Helmut Gollwitzer, página 46 e 49, diz: Pilatos tem poder, mas não tem liberdade. Pilatos representa aquelas pessoas que gostariam de agir corretamente, mas não decidem fazer isso. No seu desejo de fugir de suas responsabilidades, Pilatos se agarra em 2 coisas frágeis. Primeiro, ele sugere aos judeus que Jesus não merece a pena de morte, mas uns açoites poderiam ensiná-lo a não subverter o povo. Isso não satisfaz os perseguidores. Assim, Pilatos dá a sua segunda sugestão. Um costume anual permite a anistia de um prisioneiro, que Jesus seja o liberto. Não dizem os líderes judeus: solta-nos Barrabás, um homem que está preso e condenado à pena de morte por atos exatamente iguais aos atos dos quais Jesus está sendo acusado. Pilatos se rende e a gritaria prevaleceu. Versículo 23. E entregou Jesus à vontade deles. Versículo 25. 6. O caminho para o Calvário. 23, do 26 ao 32. De acordo com o costume romano, a execução é realizada sem demora. Marcos 15:15 nos conta que Jesus foi açoitado primeiro, um tratamento terrivelmente brutal quando infligido pelos romanos. Isso, junto com tudo que ele suportou desde que deixou o salão de hóspedes, o enfraqueceu a tal ponto que os seus guardas, temendo que o seu colapso
prematuro privasse o partíbulo de sua vítima e a eles da sua diversão. Forçam Simão de Cirene. Ou ele era de Cirene e estava de visita na cidade, talvez para a festa, ou era membro da sinagoga dos Sirineus em Jerusalém, a aliviá-lo do grande peso da viga transversal da cruz que está sendo pesada demais para ele. Versículo 27 a 31. Um incidente registrado somente por Lucas. Um grupo de mulheres simpatizantes o segue com o choro das carpideiras fúnebres. Ele lhes disse que logo elas vão precisar de conforto, pois a destruição de Jerusalém está à porta. Versículo 29. Que calamidades terríveis o nosso Senhor descreve que as mulheres judaicas deveriam considerar a esterilidade uma bênção. Versículo 30. Citado de Oséias 10:8, versículo 31. Um provérbio não é comum que a madeira verde queime, nem que homens inocentes sejam executados. Mas se essas coisas acontecem, de fato agora, quanto pior será o destino da madeira seca e dos homens ímpios. Sétimo, a crucificação, 23 do 33 ao 49. Na companhia de dois criminosos condenados, Jesus é levado a um lugar chamado Caveira, e ali os três são crucificados com Jesus na cruz do centro. Ele ora por seus assassinos, e essa oração curiosamente evoca reações diferentes nos seus ouvintes. Os soldados do pelotão de execução estão ocupados demais com a sorte que estão lançando sobre as roupas dele e assim não percebem o que está acontecendo. As autoridades zombam de um fim tão vergonhoso de alguém que se dizia rei. Os soldados, como papagaios, repetem as zombarias das autoridades. Uma placa escarnecendo das afirmações dele é pregada na cruz acima da cabeça dele. Um dos criminosos pendurados ao lado dele expressa toda a sua amargura contra aquele que afirma ser o Messias. Uma pessoa, uma única, parece enxergar um pouco adiante o outro criminoso que pede e recebe perdão e paz do moribundo Senhor Jesus. Então, entregando o seu espírito ao Pai, Jesus morre e a forma em que ele morre abre os olhos de muitas pessoas. O centurião responsável pela execução exclama: certamente este homem era justo. O povo sai dali batendo no peito. Em todos os 4 evangelhos, duas coisas impressionam mais do que todas as outras no relato da crucificação propriamente dita. Em primeiro lugar está o comedimento surpreendente com que o crime mais brutal e covarde da história é descrito. Para citar apenas um exemplo, nenhum deles conta dos pregos que perfuraram suas mãos e pés. Sabemos deles somente porque suas feridas são mencionadas. João 20:25. O horror completo da cena aparece mais claramente porque não há tentativa alguma de exacerbar os sentimentos, nenhuma insistência detalhada dos sofrimentos físicos. Em segundo lugar, a impressão inequívoca de que ao longo de todas as cenas terríveis, na verdade, é ele que controla o curso dos eventos. O retrato que Lucas nos apresenta da crucificação de Jesus, Discrete, página 284, está baseada em Marcos, mas o seu tratamento, que é bastante característico, dá um tom diferente à cena. O amor de Jesus pelo pecador, tão forte na morte quanto na vida, e a sua confiança inabalável no cuidado providencial do Pai, aliviam a tristeza não abrandada da narrativa de Marcos. É certo que o retrato que Lucas faz é tingido com as 3 palavras da cruz, que somente ele registra. A oração geral por perdão em favor de seus perseguidores, junto com a garantia pessoal do perdão ao malfeitor arrependido, revela de forma especialmente clara que aquele que é Deus é também homem perfeito, que ainda mostra nas horas da amarga agonia a mesma compaixão e o cuidado amoroso como nos dias da sua atividade no ministério. E a última palavra que Lucas registra como saindo da boca dele é a culminação da sua vida
de constante comunhão com o Pai em oração, que tantas vezes é destacada no terceiro evangelho. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz, Pai, constata Goethe, página 81, esta palavra pronunciada pelo seu filho na extrema tortura e agonia da morte, expressa mais do que qualquer outra palavra poderia transmitir do consentimento voluntário, da união interior e sincera da sua vontade com a vontade daquele que permite que ele seja morto. Versículo 33, caveira, chamado assim em virtude da forma do terreno. Mateus, Marcos e João trazem a forma aramaica Gólgota, mas Lucas se contenta com o equivalente grego. Nesse versículo, a Ara, seguindo a Vulgata latina, traduz por Calvário. Uma das duas ocorrências dessa forma latina nas Bíblias em português, João 19:17. Versículo 34, a oração por seus inimigos é omitida em alguns manuscritos. Nota de rodapé da NVI, mas a evidência textual para mantê-la no texto é muito forte. Acerca da oração em si, vê comentário de Lucas 6, 20, 35, etc. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Salmo 22, 18, versículo 35. E as autoridades o ridicularizavam. Mateus 27, 46 e Marcos 14, 34 citam também Salmos 22, 1 como um dito de Jesus na cruz. Versículo 36, oferecendo-lhe vinagre. Salmo 69, 21. Versículo 38, as versões tradicionais em português, ARA e ARC, trazem uma nota segundo a qual a inscrição estava em hebraico, grego e latim, João 19, 20, omitida com base em evidências textuais na NVI. Versículo 43, paraíso, uma palavra de origem persa, significando um parque ou jardim fechado, usada na Septuaginta para o jardim do Éden. Observe como a oração por misericórdia, quando entrares no teu reino, é respondida com a certeza de bênção hoje. Versículo 45, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Esse era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Mantinha o homem pecaminoso a certa distância da presença do Deus da glória, mas só o sumo sacerdote no dia da expiação e levando o sangue do sacrifício podia entrar. Levítico 16, Hebreus 9, 7, 10, 19 a 20. Agora que o sacrifício perfeito foi morto, a barreira foi removida, Deus se revelou completamente ao homem e o homem tem acesso livre a Deus. Versículo 46, as tuas mãos, citado de Salmos 31, 5. No versículo 47, certamente esse homem era justo. Lucas interpreta corretamente a intenção da exclamação do centurião em Mateus 15, 39. Realmente este homem era o Filho de Deus. Marcos discerne nessa exclamação um significado mais profundo, confirmando sua própria ênfase. Marcos 1:1, versículo 48, bater no peito como sinal de profunda aflição. Confira 18:13. 8. O sepultamento, 23, 50 a 56. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. João 19:38. Agora ele se manifesta abertamente e pede a permissão de Pilatos para sepultar o corpo de Jesus em seu próprio túmulo, recém-cavado na rocha. Com isso, ele não somente cumpre os requisitos de Deuteronômios 21, 22, mas também se desassocia do ato do sinédrio ao qual pertencia. O pedido é atendido e as mulheres se informam do local do sepulcro, para que assim possam voltar mais tarde para embalsamar o precioso corpo. 9. Ressurreição e Ascensão, 24, 1 ao 52. Primeiro, o túmulo vazio, 24, 1 ao 12. Compare as anotações deste capítulo com o comentário de Atos 1, do 1 ao 14, um resumo desse capítulo. Depois do descanso forçado do sábado, as mulheres voltam ao túmulo de manhã, bem cedo do dia seguinte, e descobrem que a grande pedra usada para fechar o túmulo foi removida e o túmulo está vazio. Enquanto tentam entender o que aconteceu,
Visitantes angelicais lhes contam que Jesus ressuscitou dos mortos, como disse que aconteceria. As mulheres voltam aos apóstolos para relatar o que aconteceu, mas sua história é recebida com ceticismo incrédulo. A história em Lucas é bem parecida em termos gerais com a de Marcos, mas há diferenças consideráveis nos detalhes. 4. Marcos tem um jovem no sepulcro. Lucas traz 2 homens. Mateus tem um anjo. João 2. Isso não são necessariamente contradições. As roupas que brilhavam como a luz do sol em Lucas sugerem serem sobrenaturais. Confira 9:29. A diferença entre o anjo ou 2 pode ser devida simplesmente ao fato de que 2 estavam presentes, mas somente um falou. De todo modo, as descrições que temos são expressões em palavras humanas de um fenômeno que transcendia em muito a experiência humana. A verdade, porém, da história do sepulcro vazio não depende da nossa habilidade de conceder um esquema satisfatório de harmonização, mas está no efeito tremendo que o evento teve sobre os discípulos e sobre a história subsequente. Letra B. A lista dos nomes das mulheres nos 2 evangelhos são ligeiramente diferentes, mas nenhuma delas é necessariamente completa. Letra C. Lucas omite o retrato registrado por Marcos de que Pedro e os discípulos devem se encontrar com Jesus na Galileia. As aparições pós-ressurreição registradas por Lucas ocorrem todas na Judéia, mas os discípulos são lembrados do ensino que ele lhes deu na Galileia. Letra D. Em Marcos, as mulheres ficaram tão assustadas pelos eventos no túmulo que não conseguiram passar a mensagem aos discípulos. Em Lucas, por outro lado, elas vão aos discípulos e relatam tudo o que aconteceu, embora não haja de fato nenhum comunicado para um reencontro na Galileia a ser transmitido. A ressurreição é um dos fatos historicamente mais bem atestados da história antiga. Vê uma análise clara, concisa das evidências de J.N.D. Anderson, The Evidence for the Resurrection, London, 1950. Versículo 4. De repente, 2 homens, confira a transfiguração, Lucas 9:39, e a ascensão, Atos 1:10. 2. A caminhada para Emaús, 24:13-25. Mais tarde, no mesmo dia, 2 discípulos caminham para Emaús, conversando com tristeza acerca dos eventos dos últimos dias, quando um estranho não conhecido os alcança e se junta a eles na sua conversa. Ele começa pedindo informação, mas logo eles ouvem da boca dele uma exposição detalhada e profunda das profecias messiânicas, com destaque especial para o tema da necessidade dos sofrimentos de Cristo. Ao chegarem ao seu destino, eles convidam a aceitar sua hospitalidade. Logo os papéis são invertidos novamente. O seu visitante parece se tornar seu anfitrião, pois sentado à cabeceira da mesa, parte o pão como eles o viram fazer anteriormente, talvez quando multiplicou o pão para os 5.000. Um raio de reconhecimento e ele se vai. Eles voltam rapidamente para Jerusalém e lá os discípulos lhes contam que Pedro também o viu. O discípulo de Emaús é um dos mais importantes do Novo Testamento, pois nele o nosso Senhor ensinou como sua vida e missão, sua morte e ressurreição tinham de ser vistos no contexto da auto-revelação de Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele forma, assim, o elo vital da ligação entre as promessas do Antigo Testamento e a exposição apostólica de seu cumprimento em Jesus de Nazaré. O Antigo Testamento é um livro de anseios não satisfeitos e promessas não cumpridas, que encontraram seu cumprimento quando Cristo veio. A tragédia dos judeus foi que suas próprias pressuposições o cegaram para grande parte do que ensinam as Escrituras acerca do Messias. Diversas linhas de profecia e promessa se combinam na figura do Messias e o ungido de Deus a quem ele vai enviar ao mundo. Às vezes ele é o
pastor de Israel, megamente conduzindo o seu povo e cuidando dele. Outras vezes ele, ó futuro rei da glória e o rei da justiça, que vai governar as nações com sua vara de ferro e espalhar os inimigos do seu povo. Contudo, há mais uma personagem, o servo sofredor de Javé, o homem de dores, acostumado com a aflição, desprezado e rejeitado pelos homens, e até na hora da cruz, abandonado pelo próprio Deus. Para os judeus, ele era a personificação da sua própria nação sofredora, ou talvez um dos grandes mártires da sua história. Mas Jesus conduz a dupla de Emaús à verdade de que o Messias e o servo sofredor eram um. Não devia o Cristo sofredor estas coisas? Versículo 26. Foi somente quando as Escrituras tinham sido dessa forma abertas a eles, versículo 32, que os olhos deles também puderam ser abertos, versículo 31. Versículo 13, dois deles, os pronomes masculinos usados para a dupla e também os nécios na Bíblia Ara, não excluem a possibilidade de terem sido homem e mulher, que às vezes se sugerem ter sido o caso aqui. Emaús, aproximadamente a 12 quilômetros de Jerusalém. A região e localização exata não são definitivamente conhecidas. Versículo 18, Cleopas, talvez seja o mesmo mencionado em João 19:25, mas o nome era muito comum e não podemos ter certeza disso. Aliás, Cleopas e Clopas podem ser nomes bem diferentes, sendo Clopas talvez a forma helenizada do nome aramaico helenizado em outros textos, como Alfeu 3, na sala do andar superior, 24:36 ao 49. Enquanto eles estão tendo essa fantástica troca de experiências, ele aparece novamente. Apesar dessas coisas maravilhosas, ficam paralisados de temor, pois parece que foram pegos de surpresa. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele os convida a tocá-lo e come na presença deles da comida que estão comendo. Ele repete resumidamente a lição da estrada de Emaús e os comissiona a pregar o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. 4. A Ascensão, 24, do 50 ao 52. A história chega ao seu final. 6 semanas após a ressurreição, é o próprio lugar que leva os seus discípulos para Betânia, onde, levantando as suas mãos com bênção, ele é separado deles. O modo da partida não parece estar registrado em Lucas. As palavras "e foi elevado aos céus", NVI, não tem apoio textual muito consistente. Mais uma vez, para ver os detalhes, precisamos consultar o outro livro de Lucas. Atos 1:9 nos conta que uma nuvem o encobriu à vista deles. A nuvem que é o símbolo da presença de Deus, a nuvem da qual Deus tinha falado no Monte da Transfiguração. No que Lucas insiste é que, privados novamente do seu amado mestre, apenas 6 semanas após a sua reaparição na vida ressurreta, dessa vez eles não estão nem deprimidos, nem abatidos, mas extremamente felizes. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Daí vem a bibliografia, toda praticamente estrangeira, né? A bibliografia The Gospel Coding Luke, Edinburgh, 1989, daí por diante. Balfour, Barrett, Browning, Kant, Creed, J.M., The Gospel Accords de Lucas, London, Darby, Ellis, Fitzmyer, Geldenius, Godet, Goldwitzer, Lamp, Leaney, Lucy, Menzan, Marshall, I.H., New International Greek Testament Commentary, Moorman, Morris, L. Morris, The Gospel According to Luke,
Plummer, Schweizer, Stonehouse, daí por diante tudo são a bibliografia, né?